Marcelo aprovou 7 diplomas, os 7 diplomas que lhe tinham sido enviados pela Assembleia da República, mas acompanhou-os de um recado. E agora estou a citar: todos os diplomas terão de encontrar cobertura no Orçamento do Estado para 2025. Fim de citação. Marcelo procura obrigar o Governo e a oposição a negociar o Orçamento do Estado para 2025, mas a verdade é que a realidade pode muito bem ser outra. Estes diplomas, nem todos, segundo a oposição, terão de encontrar cobertura no Orçamento do Estado para 2025 e poderão entrar já em vigor, e conforme diria Pedro Nuno Santos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, nós temos aqui um quebra-cabeças de contas, mas temos também uma grande manobra de tática política por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. No mesmo momento em que se sabia que Marcelo aprovava os 7 diplomas, tínhamos o seu chefe da Casa Civil a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas, que é como quem diz, ao papel que o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, pode ter tido num caso de tráfico de influências. E, portanto, Marcelo, de alguma forma, bateu 7 vezes na madeira e procurou esconjurar a crise. A crise, qual crise? A sua crise. E, portanto, nós estamos em julho, quase agosto de 2025, e o Orçamento do Estado, segundo um artigo aqui publicado no Observador, já vai com contas de despesa de 2.500 milhões de euros de despesa crescente. É claro que nem tudo tem a ver com estes 7 diplomas, ou muito mais significativo não tem a ver com estes 7 diplomas, mas já vamos assim com um orçamento bastante carregado. Agora, cabe perguntar algumas coisas, certamente que se vai falar muito nos próximos tempos da chamada Lei Travão, mas aquilo que nós temos aqui é também um Presidente da República a fazer uma interpretação diferente daquilo que pode ser essa Lei Travão ou não, e talvez ele também a mudar a caixa, as mudanças na sua própria caixa de velocidades em relação àquilo que é o que aprova, o que não aprova, aquilo que dá o benefício da dúvida. Eu recordo que em 2016 Marcelo dá, e estou a citar, benefício de dúvida ao Governo em matéria das 35 horas, sobretudo, isto prendia sobretudo com o pessoal de saúde, no SNS. E na altura Marcelo promulgou o diploma e considerou que era uma questão politicamente mais sensível, a passagem das 40 para as 35 horas, e candidamente questionava se iria ou não aumentar a despesa pública. Ou seja, passar de 40 para 35 horas em áreas como a saúde, não se percebe como é que o Presidente equacionava se podia ou não aumentar a despesa pública. Mas o Presidente achou que se dava o benefício da dúvida e que depois mandaria para o Tribunal Constitucional, caso se provasse, ou para o Tribunal de Contas, caso se provasse, que tinha de facto aumentado a despesa. É claro que aprovado, continuou, tornou-se, mais ninguém alguma vez se lembrou de questionar isso, mas estava-se em 2016, não é? Era o tempo em que o Presidente e o Primeiro-Ministro estavam debaixo do mesmo chapéu de chuva, saltavam nos mesmos palcos e eram, por assim dizer, duas almas gêmeas. Depois, é curioso, 3 anos depois, em 2019, nós tivemos uma comunicação muito séria ao país, feita pelo então Primeiro-Ministro, chamado António Costa, que tem precisamente o mesmo nome de um dos nossos convidados que já está em estúdio, o jornalista António Costa. Muitas confusões isto deve ter trazido na vida, ou não, António? Algumas coisas com graça, algumas mensagens que não eram exatamente dirigidas a mim, mas ao meu homónimo. Enfim, eu um dia escrevo um livro sobre isso. Acho que fazes bem. Há um capítulo Costa nas tuas memórias. De Costa para Costa. E António ouve lá. E então, António Costa, o Primeiro-Ministro, 3 de maio de 2019, fez uma comunicação ao país onde, a dado momento, declarou: nestas condições, entendi por dever de lealdade institucional informar o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão. O que é que estava em causa? Era uma medida que aumentaria significativamente a despesa,
embora não tão significativamente como depois veio a representar quando este capítulo foi, esperemos, encerrado, prendia-se com a questão da recuperação do tempo de serviço dos professores. António Costa, em maio de 2019, ameaça demitir-se, faz mesmo uma comunicação ao país muito séria, ameaçando realmente a demissão, caso a medida fosse aprovada no Parlamento, ou seja, António Costa considerou que não poderia haver uma parlamentarização daquilo que era o criar de despesa, e estávamos a falar de uma despesa que, sendo significativa, era substancialmente menos significativa do que aquilo que em 2024 veio a representar finalmente o fechar desse dossiê da recuperação do tempo de serviço dos professores. Portanto, temos diferentes entendimentos. Agora, em 2024, Marcelo Rebelo de Sousa, que em 2019 foi solidário com o Primeiro-Ministro em funções, António Costa, em relação a esta matéria do aumento da despesa via iniciativa da Assembleia da República, que em 2016 vimos, de alguma forma, achar que se poderia dar o benefício da dúvida a uma medida como a passagem das 40 para as 35 horas em matéria de aumento da despesa. Agora, em 2024, Marcelo Rebelo de Sousa parece ter uma grande obsessão, e que é que o Orçamento 2025 seja aprovado. Isso politicamente quer dizer muita coisa. O Presidente está no final do seu mandato, o Presidente não quer repetir 2021 quando a possibilidade de um chumbo de orçamento o fez, de alguma forma, muito, na minha opinião, muito leviana, a dizer que o país iria para eleições caso o orçamento não fosse aprovado. Quer dizer, poderia ir ou poderia não ir, mas na verdade, quando disse aquilo, Marcelo obrigou o país a ir para eleições. E, portanto, agora temos aqui algumas questões, os nossos convidados depois tratarão de várias. Eu acho que para mim há aqui duas coisas que me parecem ser importantes. Em primeiro lugar, aquilo que estamos a discutir são medidas, basicamente, que incidem na parte fiscal. Fala-se muito do IRS jovem, da questão das scooters, mas nós estamos a falar de medidas que é significativo que num país que tem visto crescer muito significativamente a sua despesa permanente, e a despesa permanente é aquela que está constitucionalmente blindada. Nós lembramos como foi no tempo da Troika, não é? E percebemos como... Salários, pensões, reformas. Sim, mesmo quando algumas dessas pensões ou reformas, ou mesmo quando alguns desses salários ou condições de regimes excepcionais, sobretudo na alta administração pública, pareciam aos olhos de muitos portugueses grandes privilégios, viu-se como estava tudo blindado, não é? Que praticamente não se pode mexer em nada. Neste momento a despesa permanente está a crescer e nós fazemos um broá enorme com medidas de natureza fiscal cuja a carga fiscal tem crescido muito, mas temos de perceber, tudo isto pode acabar assim que se acendeu uma luz vermelha, alguns não sei onde. Porque em Bruxelas. Em Bruxelas, não é? E parece que já está assim a ficar um bocadinho intermitente às vezes, como aqueles semáforos que às vezes piscam assim qualquer coisa. E, portanto, aquilo que nós temos é, esta parte fiscal é mal comparado. É como, porque estamos a falar de proporções e de coisas diferentes, mas nós discutimos muito na Segurança Social as verbas do rendimento social de inserção / rendimento mínimo. Mas é assim, é a coisa mais fácil de se mexer. Aliás, os governos mexem muito frequentemente. O que nós não discutimos é o assunto verdadeiramente sério, que são as pensões, que é o elefante, quer dizer, eu acho que é mesmo um dinossauro no meio da sala, não é? Já não é um elefante. É a fatia de leão, não é? E, portanto, e com tudo aquilo que tem. Portanto, é muito fácil mexer, fazer acertos no rendimento mínimo, é ali qualquer coisa, e para além de que não é uma despesa muito significativa, mas tem uma visibilidade política muitíssimo superior ao seu real impacto e, de alguma forma, preenche o campo que nós devíamos estar a discutir, que é realmente a Segurança Social. Isto, claro, também na minha opinião. E aqui, nós estamos aqui a discutir muito estas medidas do ponto de vista fiscal, e sim, há aqui uma questão política complicada, que é, em que medida é que o Parlamento vai poder continuar a criar despesa, e isto, sobretudo, eu acho que o Orçamento de 2025 vai ser aprovado, mas uma coisa é ser aprovado na generalidade, outra coisa é o que lhe vai acontecer na especialidade. E depois aí podemos ter realmente um orçamento completamente diferente daquele que vai ser aprovado e com criação de despesa por parte do Parlamento. Mas, independentemente disso, o que nós temos aqui
estamos a discutir muito medidas que outro governo ou este governo pode, com outra arquitetura parlamentar, mudar de um momento para o outro. Não é? Ou mesmo estes mesmos partidos em caso de necessidade. E depois não temos discutido assim tanto a criação de despesa permanente, e eu acho que esse é um assunto muito sério. Por outro lado, há também um outro assunto que também me parece ser relevante e que é estas medidas, independentemente de terem sido as que foram aprovadas com PS e Chega, as que vêm do governo, qual é que é o efeito destas medidas? Nós vimos, por exemplo, a UTAU dizer que era impossível avaliar o impacto orçamental das propostas relativas ao IRS, se não estou em erro, e para lá, nós temos aqui duas questões, que é, nós, em geral, cada vez mais estamos restringidos a uma espécie de intencionalidade. A nossa avaliação das medidas não é feita. Nós temos, aliás, esse problema. Muitas das medidas que tomamos nesta área, por exemplo, na área fiscal, não são monitorizadas. Não sabemos se realmente produziram o efeito que os governos em funções pretendiam quando as fizeram aprovar. E muitas dessas intenções eram muito meritórias, só que não quer dizer que essas medidas tenham tido esses resultados. Algumas medidas até tiveram efeitos perversos. Portanto, essa é uma das matérias. E que é o que é que diz estudo que realmente representa um aumento da despesa, se vai ter o resultado que o governo ou quem as aprovou na Assembleia da República, os partidos que as aprovaram, pretendem. Nós vimos aquele aviso do FMI em relação ao IRS jovem, que pode não ter o resultado que o governo pretende. No campo das oposições, daquilo que veio aprovado pelas oposições, eu, por exemplo, interrogo-me qual é que é a vantagem, se realmente há alguma vantagem com a questão das scooters, com o fim das scooters. Até porque este fim das portagens nas scooters é generalizado, portanto, não é apenas para os residentes naquela área, apesar de Pires de Lima já ter vindo dizer que presidente da Brisa, ter vindo dizer que é possível tecnologicamente criar-se uma solução em que os residentes não pagam. Depois qual é que é o sistema, não faço ideia, ele também penso que não terá detalhado muito, disse só que tecnologicamente isso era possível. Portanto, qual é que será seguramente através do chip da Sim, ele da disse Via que Verde, a maior parte das pessoas já tem a Via Verde e, portanto, que seria através da Via Verde. E, portanto, qual é que é o resultado real destas medidas, destas e de tantas outras? Portanto, eu creio que nós temos aqui, o assunto é muito mais complexo do que pode parecer com aquele 7 e 7 são 14, com mais 7 são 21, e Marcelo aprovou os 7 diplomas e mais nenhum, mas enquanto Frutuoso de Melo fazia a sua intervenção, o seu chefe da Casa Civil fazia a sua muito bem preparada intervenção na Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim, temos aqui um lado político, mas nós temos de ir a contas.